Amém, queridos? Vamos passar para o momento da nossa mensagem, dando sequência à exposição que temos feito nos cultos da noite, acerca dos 10 mandamentos. Chegamos agora ao mandamento de número 5, a metade da nossa série de sermãos. Gostaria de pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Queria mais uma vez, enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, cumprimentá-los, aqueles que estão nos assistindo no nosso canal no YouTube, bem como também na nossa página no Facebook. E já de antemão, mais uma vez, como a gente sempre fala, você que não assistiu os sermões anteriores dessa série, né, estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, em vídeo e também em áudio no Spotify. Você pode acompanhar caso tenha perdido alguma mensagem anterior. Então, o capítulo 20 de Êxodo, versículo 12, nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui em tua casa. Obrigado a Deus porque o Senhor tem mantido a tua igreja de pé, o Senhor tem dado condições da tua igreja de continuar anunciando o Evangelho, mesmo nesse momento tão difícil. Te pedimos que o Senhor possa continuar nos capacitando e nesse momento que o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que nós possamos compreender a tua mensagem e que mais uma vez, assim como falamos no início, ó Deus, em tudo o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, nessa noite, seguindo a exposição do livro de Êxodo, mais especificamente acerca dos 10 mandamentos, vamos meditar hoje no 5º mandamento. 5º mandamento esse que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, o trata como o primeiro mandamento com promessa. E para nós é muito gratificante, é muito reconfortante saber que Deus é tão gracioso, é tão benevolente, é tão misericordioso para conosco, mesmo sendo imerecedores, como lemos no início do culto, desobedientes, desgarrados, imerecedores, indesculpáveis por conta do nosso pecado diante de Deus. Ainda assim, esse Deus nos faz uma promessa, a promessa de que se nós honrarmos os nossos pais, teremos os nossos dias prolongados. Nós vamos meditar acerca disso, mas a gente precisa entender então que honrar pai e mãe nesse mandamento é um testemunho, é uma mensagem acerca da família, para tratarmos sobre família. Então é uma mensagem, um mandamento que traz uma proteção, que nos manda, nos exorta a proteger uma determinada classe, um determinado grupo, e o grupo mais idoso. É uma valorização da velhice. É algo que nos conduz a termos zelo, a termos cuidado com pessoas da terceira idade. E é mais do que isso. A gente vai ver ao longo da exposição que trata sobre também a forma como criamos nossos filhos. Trata também sobre a forma como lidamos com as autoridades espirituais que o Senhor coloca em nossas igrejas. E como falar sobre velhice e não me lembrar da minha avó, que está internada, segue sobre os cuidados médicos, mas sobretudo sobre o cuidado de Deus. E como é gratificante para mim poder me lembrar da minha avó como uma mulher de oração, como uma mulher de compromisso, de fidelidade, de zelo com a obra de Deus. Em breve a gente terá a oportunidade de testemunhar um pouco mais sobre a minha avó.
mas quem a conhece sabe do zelo que ela tem com a obra de Deus, de algumas vezes em que eu, na casa dela, dormia, todas as noites eu acordava com as suas orações. Enquanto eu dormia, eu acordava ouvindo uma voz. O que está acontecendo? Eu levantava para ver. Era minha avó de joelho na cama. Todos os dias, incessantemente orando pelos seus pastores, orando pelas suas filhas, pelos seus netos, pelos seus familiares. Então, quando olhamos para um texto que fala sobre a família, e eu me recordo da minha avó, o 5º mandamento, então, está diretamente ligado com o temor de Deus. Porque quando tememos a Deus, ou melhor, quando deixamos de temer a Deus, deixamos também de valorizar os idosos. Porque quando perdemos o temor do Senhor, deixamos de cumprir aquilo que Ele determina. E só para a gente relembrar aquilo que já foi visto por nós, e mais uma vez eu falo, você que não pegou as outras exposições, tem disponíveis nos nossos canais, você pode assistir, pode ouvir, mas nós vimos nos mandamentos anteriores, nos 4 primeiros mandamentos, a gente observou uma característica que agora se difere. Enquanto nos 4 primeiros mandamentos, a gente via primeiro a relação do homem com Deus. Era uma relação vertical. O primeiro mandamento, para a gente ser breve, resumir bem, o primeiro mandamento que fala, não terás outros deuses diante de mim, falava sobre adoração, mas adoração do Deus certo. E o segundo mandamento também falava sobre adoração, não farás para ti imagens de esculturas, mas adorar o Deus certo, do jeito certo, do modo certo. O terceiro mandamento também fala sobre adoração. Quando diz, não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão, adorar o Deus certo, do modo certo, com o coração certo, um coração arrependido, um coração que teme ao Senhor. E o 4º mandamento também faz uma alusão à adoração. O 4º mandamento, quando diz santificar o dia de descanso, nós vemos que o dia de descanso foi marcado como uma celebração da obra redentora de Cristo. Então, agora a adoração deve ser com a motivação certa. E qual é a nossa motivação? Celebrar aquele que ao 3º dia ressuscitou. Então vimos que os 4 primeiros mandamentos tratavam de uma relação vertical, uma relação do homem com Deus. E agora então nós vamos ver uma relação horizontal, um relacionamento do homem com o próximo. E o primeiro mandamento que Deus nos dá desse relacionamento vertical, fala sobre o trato com os pais, fala sobre a família, tamanha a importância da família para Deus. E analisando a partir dessa ótica, da ótica de vertical e horizontal, fica muito mais fácil compreender como Cristo estabelece o novo grande mandamento no Novo Testamento. Quando Cristo diz, agora então amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cristo não viola a lei mosaica, Ele não desfaz ela, Ele não fala para a gente, olha, esquece aquilo e agora segue isso, não. Ele resume. Antes a relação, agora então a relação vertical, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e a relação horizontal, e ao próximo como a ti mesmo. É isso que Cristo faz. E tem uma lógica por trás disso, tem uma razão. Eu costumo dizer que uma das melhores maneiras que nós temos de glorificar a Deus, e esse deve ser o intuito, o objetivo, a motivação da nossa vida em tudo que nós fazemos. A melhor maneira, uma das melhores maneiras de glorificar a Deus, não é vindo aqui na igreja levantando a mão, não é vindo aqui na igreja somente cantar junto com o ministério de louvor, mas principalmente com os nossos relacionamentos. Precisamos entender,
Porque quando olhamos para o relacionamento da Trindade, no culto da manhã, o pastor Bruno falou sobre como a Trindade reflete a beleza da igreja, sobre como o relacionamento de Deus com a igreja é refletido. Quando olhamos para a Trindade, cada pessoa da Trindade tem a sua competência, cada pessoa tem a sua função, a sua atribuição, e mesmo sendo igualmente dotados de todo o poder, de todo o conhecimento, de toda a glória, cada pessoa da Trindade tem a sua função específica, e um não faz aquilo que compete ao outro. Olha que relacionamento interessante, cada um sabendo que o objetivo da Trindade é a glória, é glorificar. Então nesse momento o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo glorifica o Pai. Esse é o relacionamento padrão da Trindade. Em nenhum momento eles buscam para si autoexaltação, em nenhum momento eles buscam para si o auto-reconhecimento, a auto-glorificação. E no relacionamento da Trindade não há malícia, não há inveja, não há falsidade, não há maldade. Diferente de nossos relacionamentos, que são tragicamente afetados pelo pecado, e muitas das vezes são carregados de inveja, carregados de malícia, carregados de maldade, carregados de autoexaltação, de autoglorificação, de autorreconhecimento. Buscamos a glória para nós mesmos. E por isso a forma como nós nos relacionamos é uma das melhores maneiras pelas quais nós podemos glorificar a Deus. A forma como praticamos o autoesquecimento. A humildade resultante do Evangelho, que nos faz cada vez mais pensar menos em nós mesmos. Relacionamentos que glorificam a Deus, queridos, são aqueles que não são dotados de pensamentos egoístas. E para a gente ilustrar, cônjuges, esposos que não buscam sua própria felicidade, mas buscam a felicidade das suas esposas. Esposas, por sua vez, que não buscam sua própria satisfação, mas buscam a satisfação dos seus esposos. Esse é um relacionamento que glorifica a Deus. E quando passamos a nos preocupar mais em servir do que sermos servidos. E por que eu estou falando isso? Porque quando Deus coloca essa disposição, essa ordem de primeiro um relacionamento vertical, para agora então um relacionamento horizontal, Deus estava deixando claro para nós que a forma como nós nos relacionamos com Ele, reflete diretamente na forma como nós nos relacionamos com o próximo. Desse modo, se temos nos relacionado mal, com nossos cônjuges, com nossos amigos, com nossos familiares, com aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco, muito provavelmente isso é fruto de um mau relacionamento com Deus. Por isso ele estabelece essa ordem. Primeiro, se relacionem bem comigo, ame a Deus acima de todas as coisas, para agora então amar o próximo como a ti mesmo e se relacionar bem com Ele. Um bom relacionamento vertical nos capacita e nos conduz a um relacionamento horizontal. Precisamos nos relacionar bem com Deus, para nos relacionar bem com o próximo. Dito então essas coisas, voltando ao 5º mandamento, para termos um pouco da noção do quanto Deus leva isso a sério. Do que esse mandamento, que diferentemente dos 3 primeiros, a gente observa que tanto no mandamento 1, 2 e 3 havia ali um prefixo de negação. Então era não adorar o Senhor teu Deus, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tinha um prefixo de negação, e então no 4º mandamento você já vê um mandamento positivo, digamos assim, e agora então um mandamento com promessa. Mas mesmo diante disso,
Mesmo assim, ainda assim, vemos recomendações severas no Antigo Testamento acerca desse mandamento. Como, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 22, vemos uma recomendação clara para ouvirmos nossos pais e principalmente para não os desprezá-los. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 17, Salomão traz uma promessa de morte para aqueles que zombarem ou desobedecerem os seus pais. Ainda também no livro de Êxodo, uma condenação à morte para aqueles que ferirem ou amaldiçoar os seus pais. Tamanho era o zelo que Deus tinha para com a família. Tamanha a importância que Deus tinha, e mesmo sendo impensável no nosso ordenamento jurídico moderno esse tipo de condenação, podemos ver o quanto Deus trata com suma importância esse assunto. Para Deus isso era muito sério. E olhem o quanto esse mandamento é importante. Eu falei que não se tratava apenas do cuidado com os idosos, mas que ia refletir também acerca da criação, acerca da família, do relacionamento familiar, acerca também do cuidado com as autoridades espirituais. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, a sociedade que nós temos vivido, onde os valores têm sido completamente invertidos, não são raras as cenas em que nós presenciamos ou vemos na internet, na televisão, de idosos sendo maltratados, de idosos sendo agredidos fisicamente, de idosos sendo mal falados, desrespeitados, desautorizados. Não são raras as cenas. E algo que nós víamos somente com os idosos, hoje nós vemos com pais jovens, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que agridem seus pais, que desrespeitam, desobedecem os seus pais, que gritam com seus pais, que mandam nos seus pais. Tamanha a inversão de valores. Enquanto isso, também há diversas correntes seculares que cada vez mais desestimulam os pais a disciplinarem seus filhos. Cada vez mais desestimulam seus pais a castigá-los, a repreendê-los. E muitas das vezes com razão, porque também não eram raras as cenas, não são raras as cenas de pais que perdem a medida na disciplina física de seus filhos, o agredindo com bruta violência, com excessiva uso de força. Tamanho desequilíbrio. Isso reflete uma coisa para nós, queridos. Reflete que temos perdido o temor do Senhor. Infelizmente, casos como esses são presentes dentro das comunidades eclesiásticas. Não estamos falando de pessoas ímpias, muitas das vezes pessoas de dentro de nossas igrejas, em que nós presenciamos atos como esse. E esses acontecimentos que certamente em algum momento você já presenciou, você já vivenciou, seja ao vivo, seja na televisão, na internet, tudo isso é reflexo de um relacionamento medíocre com Deus, um relacionamento superficial, um relacionamento inexpressivo, insignificante com Deus. E quando nós falhamos em nosso relacionamento com Deus, o primeiro lugar onde ele se torna evidente, onde ele é refletido, essa falha, onde se revela é no nosso relacionamento com o próximo. A palavra honrar, que nós lemos aqui no versículo 12, utilizada na nossa tradução, vem da palavra hebraica kabod. E eu fui pesquisar o significado na nossa língua. Honrar talvez seja uma daquelas palavras que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Então eu fui pesquisar o significado e estava lá no dicionário dar crédito ou merecimento. Mas o significado do termo em hebraico utilizado é muito mais profundo do que simplesmente dar crédito ou merecimento.
O fato de você dar crédito ou merecimento a alguém não significa que você o honre. Não significa que você goste, sequer goste da pessoa. Kabod, essa palavra em hebraica significa dar peso, dar importância, dar significado, valorizar, venerar, prestigiar. São inúmeras as características para apenas uma palavra. Isso implica para nós uma série de ações que devemos ter para com esse público, para com os nossos pais. Nós, filhos, temos o dever de sustentá-los. E quando falamos sustentá-los, não é o sustento material apenas, embora às vezes isso seja necessário, mas não é desse sustento somente que temos falado. Precisamos, sobretudo, sustentá-los emocionalmente e espiritualmente. Desde que iniciamos a quarentena, mais uma vez me recordo agora da minha avó, desses mais de 100 dias, a gente já perdeu as contas, mas não teve um dia sequer, até que minha avó deu entrada no hospital, já tem 11 dias, não teve um dia sequer, até esse dia, que minha mãe não tivesse ligado para minha avó, todas as manhãs, para orar e cantar com ela no telefone. Não teve um dia que isso não aconteceu. Não teve sábado, não teve domingo, não teve um dia sequer que minha mãe deixou de sustentar emocionalmente e espiritualmente a minha avó. Isso é um exemplo do dever que nós temos para com o público idoso. Não é o sustento financeiro somente. Muitas das vezes sustentam financeiramente, mas acham que isso é o suficiente. Estou dando dinheiro, está tudo certo. Mas esquecem do principal, que é o sustento espiritual, que é o sustento emocional. Precisamos, mais do que isso, precisamos também proporcionar momentos de comunhão, não agora, nessa situação em que temos vivido, mas certamente quando tudo isso passar e nós podemos estar juntos novamente, nos abraçando, precisamos proporcionar momentos de comunhão, momentos de alegria, precisamos dedicar o nosso tempo, momentos de conforto e cuidado, é um dever para nós. Todos nós já sabemos de cor aquela passagem clássica, né, que fala sobre a educação das crianças, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando chegar a hora ele não se desviará do caminho. E quando praticamos essa ordem com excelência, queridos, naturalmente os filhos irão também honrar os seus pais e obedecê-los na velhice. O problema é que nós temos falhado nesse ponto. Muitas pessoas acreditam que ensinar o caminho para o filho é trazer o filho na igreja todo domingo de manhã, né, BD? É trazer ele no culto, é trazer na EBF. Mas isso é muito pouco. Ensinar o filho no caminho que deve andar é, em primeiro lugar, sendo exemplo nos seus relacionamentos. Porque a forma como você se revela ao seu filho é a forma como ele vai ser conduzido no caminho do Senhor. Ele vai reproduzir as suas atitudes, ele vai reproduzir as suas ações. Então não adianta trazer o seu filho para a igreja se dentro de casa você grita com a sua esposa. Não adianta trazer o seu filho para a EBF se dentro de casa vocês vivem um inferno conjugal. Porque o que ele vê nos seus relacionamentos é aquilo que ele vai reproduzir. Então, ensinar o seu filho no caminho do Senhor é muito mais amplo. É principalmente sendo exemplo dentro do lar, mas também discipulando os seus filhos, dedicando-lhes tempo, esforço, sacrifício, ensinando todos os dias.
como esperar receber de seus filhos, na velhice, tempo, esforço e atenção e sacrifício, se quando crianças você negligenciou tudo isso a eles? Esse mandamento também nos faz pensar ainda sobre outro grande problema que temos enfrentado nos dias de hoje. O objetivo, quando a Bíblia fala que é um mandamento acerca da família, é trazer o equilíbrio para o ambiente familiar. É resgatar a família natural, é proteger a família instituída por Deus, um equilíbrio entre pais e filhos, cada um sabendo bem o seu papel, cada um sabendo bem a sua atribuição, a sua competência. E esse equilíbrio é fundamental. Mas o que nós temos visto hoje são extremos. A gente vive na sociedade do extremo, na sociedade da polarização. Você não pode ter um meio termo, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é de lá, ou você é de cá, e o tempo todo nessa polarização não há mais equilíbrio. E esse mandamento nos traz à tona o equilíbrio familiar. O que nós temos visto são dois extremos, ou nós vemos pais extremamente autoritários com seus filhos, e quando se criam filhos com extrema autoridade, eles se tornam anti-autoritários. E do outro extremo, nós vemos pais completamente sem autoridade nenhuma sobre seus filhos. E quando se criam filhos sem autoridade nenhuma, eles se tornam ditadores do lar. Não há mais um equilíbrio. E nós vemos isso hoje refletido nessa sociedade. Uma geração que cresce sem limites, uma geração que cresce sem autoridade. Qualquer voz de comando que venha sobre ela, o que eles dizem é ditadura, é opressão. Porque não sabem o que é ouvir não, muitas das vezes. Não sabem o que é ser contrariado. Não sabem o que é perder. Porque não há mais equilíbrio familiar, porque perdemos o temor do Senhor. E esse mandamento não se aplica, como eu falei, não apenas à nossa família por genitura, mas também à família espiritual. Nós somos a família de Deus, os salvos, os eleitos, os regenerados por Deus. E esse mandamento é para nós. Nós, enquanto igreja, temos também que saber honrar e valorizar os idosos. Ouvir e aprender com sua sabedoria, com seus ensinamentos. Ouvir sobre aquilo que eles têm de experiência. E nos esforçarmos para suprir as suas necessidades, proporcionando a eles comunhão sadia dentro da igreja, proporcionando alegria, provisão e sustento. E, lamentavelmente, o que temos visto em muitas igrejas hoje, igrejas que rejeitam e excluem os mais idosos, igrejas que são nitidamente feitas para públicos jovens, se esforçam em fazer muitas coisas para atrair o público jovem. Então você bota uma música bem alta, você bota um monte de louvor moderno, bota fumaça, apaga a luz, aquela luz piscando, coisas que o idoso naturalmente não gosta. Meu avô, vou falar do meu avô agora. Meu avô, ele já, por conta da idade, já tem dificuldade de audição. Então, quando a gente vai em algumas festas e a música está alta, ele reclama e quer ir embora para casa, por causa da música. Você imagina o volume da música. Meu avô que já não ouve, reclamando de música alta. E esse tem sido, muitas das vezes, o volume dos cultos de muitas igrejas. Igrejas que negligenciam esse público, que excluem esse público, igrejas que não cumprem o 5º mandamento, e se não cumprem o 5º mandamento, perderam o temor do Senhor. Essa é a realidade. Uma igreja saudável tem que cuidar e pensar em todas as faixas etárias.
Uma igreja saudável precisa ter espaço, precisa ter valorização de crianças, de adolescentes, jovens, adultos e de idosos. Uma igreja saudável precisa estar repleta de pessoas de todas as faixas etárias. Se a igreja só tem um determinado público, ela não é saudável. Igrejas que muitas das vezes abandonam seus pastores quando eles já não conseguem mais suprir a necessidade das igrejas. Contar mais uma experiência. Em janeiro desse ano eu tive privilégio, junto com um projeto que eu estava apoiando, de visitar um asilo de idosos lá no município de São Pedro da Aldeia. Chegando lá, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor de quase 90 anos. Enquanto conversava com ele, ele falou para mim, foi até engraçado, porque eu descobri, o senhor era pastor? Aí ele, eu era não, meu filho, eu sou pastor há mais de 60 anos. Ele era pastor da Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia e estava no asilo. Eu não sei sobre que circunstâncias ele foi parar ali, mas não é um absurdo a gente pensar que talvez ele tenha sido deixado pela sua própria família. Talvez ele tenha sido abandonado ali ou deixado ali para receber cuidados médicos. Talvez a sua igreja, custeie aquele tratamento. Ou talvez a igreja também tenha o deixado quando ele já não dava mais conta do ministério pastoral. São hipóteses que não são absurdas da gente se pensar. A gente não sabe ao certo, mas o que nos vem à cabeça é isso. A família já talvez não tinha mais tempo para cuidar dele. A igreja, ele já não era mais útil, então o jubila e tira de cena para dar oportunidade a outros que estão surgindo. Não é absurdo a gente pensar dessa forma. E é um mandamento, então, que se estende a todos os idosos. Não só da nossa família de sangue, da nossa família espiritual também. Nós precisamos valorizar e honrar esse grupo, cuidar dele, supri-los emocionalmente, espiritualmente, quando necessário também financeiramente. E por que nós devemos fazer isso? Devemos fazer porque há uma promessa para aqueles que assim procedem. E lógico, queridos, para a gente concluir, não se trata apenas de uma promessa de interpretação literal. Quando lemos, para que se prolonguem os teus dias na terra, nós automaticamente pensamos que nós vamos viver muito aqui nesse tempo. Vamos viver muito nesse mundo, eu honro meu pai e minha mãe, então vou viver 90 anos. Mas a gente não se atenta a um detalhe final, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa de interpretação espiritual. A promessa, queridos, de que nós vamos ter os nossos dias prolongados, aponta diretamente para a promessa de eternidade feita por Cristo a nós. Na terra prometida, a nova Jerusalém, a morada celestial, onde nós estaremos todos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Essa é a promessa. Essa é a nossa recompensa por cumprirmos aquilo que o Senhor nos determina. Para fecharmos então, queridos, a questão é que nós devemos honrar os nossos pais de sangue, mas também os nossos pais celestiais, ou melhor, nossos pais espirituais, o Pai Celestial também, porque quando assim procedemos, quando honramos os nossos pais, quando honramos os nossos familiares, quando honramos o público idoso, quando honramos os anciãos da nossa igreja, nós estamos também honrando o nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe com essa mensagem. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos por essa oportunidade
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona esse privilégio de anunciarmos a Tua palavra. Continue nos capacitando, continue falando em nossos corações, para que nós possamos cada dia mais receber uma porção da Tua graça e que em tudo, em nossas vidas, o Senhor receba a glória, em nome de Jesus. Amém, Deus.